Crianças nesse momento já ir para as suas salas. O músico aqui em cima já terminou as atividades dele. Márcio, dá um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Glória a Deus por essa manhã. Nós estamos vindo de uma escola dominical abençoada nessa manhã, quando temos a alegria de receber o pastor Clodoaldo, que já ministrou profundamente aos nossos corações, dando encerramento a essas atividades que temos feito dentro da Epístola de Romanos. E nós estamos pensando para o próximo ano aquilo que norteará os nossos estudos e continuará sendo a revista, essa editora cristã evangélica que tem nos abençoado de uma forma muito especial. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de você que nessa manhã tem colocado seu coração para estar nesse lugar, e a gente louva ao Senhor. Obrigado pela comunidade de fé que a gente pode servir, tudo aquilo que o Senhor tem feito a partir da vida comunitária e das experiências que a gente vai vivendo dia após dia, das lutas que a gente enfrenta junto, das alegrias que desfrutamos juntos e também dos momentos em que choramos uns com os outros. Para essa semana nós vamos voltar, a gente sempre tem procurado ter o livro de Salmos como uma referência para as ministrações dessa igreja, porque os salmistas, eles conseguem expressar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos externar diante de Deus. Davi é o grande e talvez o maior escritor desses, são considerados os hinos, os cânticos de louvor. E a profundeza nós vemos em Davi de sua sinceridade, da maneira como ele se relaciona com o Eterno, da forma como ele consegue expressar tanto a alegria como as dúvidas, os questionamentos, suas incertezas, suas instabilidades, seus dramas. E Davi e os outros salmistas, nós encontramos o próprio Moisés dentro dessa galeria de homens que escreveram cânticos e louvores ao Senhor para expressar a sua gratidão, a sua maneira de viver. E hoje nós vamos a um dos salmos que eu já brinquei aqui em alguns cultos, em que meu pai usou ferrenhamente para que eu me mantivesse na igreja, me mantivesse com medo de Deus. E de vez em quando a tendência nossa é fazer isso, é dar um susto para que as pessoas, para que o filho acorde, para que a própria igreja acorde diante das realidades do dia a dia. Mas durante a semana você vai caminhar conosco nessas devocionais, em diversos salmos, em temas importantíssimos sobre esse Deus que deseja se relacionar conosco através do nosso próximo e que o nosso relacionamento com Ele esteja diretamente ligado pela palavra, pela comunhão, pela oração, por esse relacionamento pessoal. Vamos ao Salmo de número 1. E nós vamos fazer um paralelo nessa manhã sobre os justos e os ímpios, porque foi a partir desse pensamento de olhar pessoas que aparentemente são piores que a gente, né? Então você que não pegou a sua devocional, levante sua mão, ela vai chegar até você por um dos diáconos ou a Sildane. Aqui na frente nós temos algumas pessoas. E interessante notarmos que o salmista, então, tem esse momento em que ele olha para
as pessoas que estão à sua volta, Ele olha para as pessoas que caminham junto com Ele, Ele olha para as pessoas que não fazem parte do seu convívio, pessoas que, ao seu modo de olhar e também a partir daquilo que Deus olha, a impiedade, o pecado latente e o pecado contínuo está na vida desses ímpios. E o salmista tem essa experiência. E nós queremos ler as palavras do salmista, que diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu convido você a fazer uma oração individual, fechando seus olhos, curvando sua cabeça e perguntando ao Senhor o que Ele quer falar conosco através da sua palavra. Não o que eu tenho para dizer, mas aquilo que o Senhor tem para dizer através da sua palavra. Faça essa oração em nome de Jesus. Ao redor da tua palavra, Senhor, nós nos colocamos nesse momento. Pedimos que a luz que vai nos lugares mais obscuros e escuros da nossa alma faz refletir de fato o que nós somos diante de Deus, não escondendo as nossas falhas, não escondendo as nossas misérias, não escondendo o nosso pecado. Essa luz nos faz ser confrontados com a verdade do Teu Evangelho. E assim como um dia o salmista olha ao seu redor e ele entende que há um caminho de perversos, há um caminho que não convém para aquele que serve ao Senhor brilhar, assim nós pedimos que a Tua palavra nessa manhã venha de encontro àquilo que nós estamos passando. Tu sabes a necessidade, e Tu sabes, ó Deus, o que cada pessoa nesse auditório precisa. Que esse jovem tem passado, o que essa moça tem enfrentado, o que os pais muitas vezes passam em relação aos seus filhos, muitas vezes o que os filhos passam em relação aos seus pais. E assim nós te pedimos que a graça do Senhor Jesus venha mais uma vez sobre as nossas vidas e nos revele a Tua vontade nessa manhã. Nós assim oramos, em o nome de Jesus. Amém. Fazendo um paralelo com esse salmo, eu queria que você virasse as páginas da sua Bíblia para o salmo de número 73, para você entender um pouquinho dessa dificuldade de olhar para o ímpio e perceber que o ímpio prospera, e perceber que aquele que está longe de Cristo, ele tem uma vida boa, parece até mesmo que ele não tem problema. E o salmista, e esse salmo é um salmo de Asaf, ele vai declarar muitas vezes aquilo que a gente também passa, de olhar uma situação como essa e dizer: Senhor, mas por que comigo tem sido assim? E com a pessoa que não te serve, parece que as coisas estão tão simples para ela de se viver. E ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração.
Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Perceba que a Bíblia está cheia de pessoas que precisam e estão sendo confrontadas consigo mesmo em relação ao seu semelhante, em relação ao seu próximo. E esse próximo não é esse próximo que você tem prazer de estar ao lado dele. Tem pessoas que a gente tem prazer em estar ao lado dela. A gente conta os dias para encontrar, a gente adora receber um convite para estar junto, para comer. E aí eu me lembro da vida comunitária de Jesus e relacional de Jesus, porque Jesus é aquele que aonde ele chega, ele tem prazer de repartir o pão, de bater papo, de conversar, de tomar um café, de relacionar-se com o próximo. E Jesus passa por gente que não é muito boa. Jesus encontra pessoas em que não querem ser alcançadas por esse amor de Deus para com eles. E Jesus vai entrando em lugares onde a religião não quer entrar, onde a gente não quer estar. Mas o diferencial, e sempre esse salmo foi pesaroso, o salmo primeiro foi pesaroso na minha vida, porque ele trazia um aspecto difícil para o jovem, difícil para a juventude, no sentido de ter amizades com aqueles que não professam a mesma fé. Mas me recordo que nunca, jamais neguei a fé em Jesus Cristo diante dos meus amigos. Dava mau testemunho, mas dizia que era crente, era filho de pastor. Não tinha dificuldade disso, porque sempre amei esse convívio da comunidade evangélica, da Igreja de Cristo, das pessoas que a gente, no decorrer da nossa história, vão se entrelaçando as nossas vidas e fazendo parte agora daquilo que nós entendemos ser a igreja. Mas não foi uma e duas vezes, foram sempre as vezes em que esse salmo vinha dizendo, principalmente para não andar segundo o conselho dos ímpios. É lógico que hoje eu entendo o que meu pai queria dizer, o que minha mãe me aconselhava, o que os professores da escola dominical nos aconselhavam, porque a gente sabe que esse abismo vai levando a outro abismo. O salmista percebe pessoas que estão andando segundo o conselho de gente que não tem compromisso com a vida. O ímpio é aquele que não tem compromisso com Deus e, consequentemente, não tem compromisso consigo mesmo. E ele deixa a vida levar por qualquer tipo de situações. Então ele vai se enganando a si mesmo no sentido de achar que a sua mentira se torna uma verdade. Aquilo de fato é bom, aquilo de fato é verdadeiro, aquilo de fato alegra o seu corpo e, consequentemente, alegra a sua vida. E nós vamos percebendo que esses caminhos levam a lugares em que o final deles é escarnecer do Criador, escarnecer da criatura, escarnecer das obras daquele que tudo fez. E aí nós percebemos que o mundo a qual nós estamos vivendo nos dias atuais, por palavras de Jesus, quando lemos Mateus, a partir do sermão que Jesus vai dizer, os fins dos tempos aconteceriam isso, nós vamos percebendo que a Bíblia tem se cumprido diariamente nas nossas vidas. O ímpio não ama Deus. O ímpio não quer permitir conhecer a grandeza e o amor de Deus. E por isso ele fecha o seu coração, ele procura os seus próprios interesses ao satisfazer a sua carne. E da mesma maneira ele quer
que as pessoas que estão ao seu redor participem dessas mesmas situações. E é onde nós precisamos atentar os nossos olhos como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Como pessoas que ouvimos nessa manhã, relembramos nessa manhã, sobre a santidade do Senhor nos leva a não pecar, mas a lutar diariamente contra o pecado. Só o fato de nós lutarmos, o Senhor encontrar e ver em nós a luta diária contra o pecado, automaticamente nos afasta de pessoas como estas em que o salmista está relatando. Pessoas que começam a aconselhar, começam a dizer, realmente, o seu casamento seria bom você já procurar uma outra pessoa. Não vale a pena lutar. É assim mesmo. Hoje o mundo está dizendo dessa maneira. As ideologias estão aí, estão mostrando que é necessário dessa forma. E a gente é confrontado, queridos irmãos, no sentido de até mesmo ter que ter cuidado com o que a gente fala. Porque nesse momento a gente é assistido por pessoas que estão até mesmo afastadas dessa comunicação e desse relacionamento com o Pai. E elas não têm a compreensão, não conseguem entender, ou não conseguem lutar de volta para trilhar esse caminho daquele que tem prazer na lei do Senhor. E é justamente esse comparativo que o salmista faz. O ímpio, ele deseja estar em um ambiente onde aparentemente tudo é alegre. E se a gente for olhar, a gente que tem a experiência de estar do outro lado, no ambiente da piada, no ambiente da roda, que pode tudo ali e a conversa rola solta, você vai entender que é bacana. É uma alegria momentânea naquele momento em que rola boa conversa e tal. Mas que o fim disso é a palavra de Deus e abrir apenas no dia que o pastor está lendo. Mas o prazer é estar constantemente estudando essa palavra. É permitir que essa palavra amanhã cedo, e não como a famosa caixinha da promessa, que durante algum tempo a gente usou na imaturidade, pegando apenas os versículos bons. E aí é fácil a gente ser crente com promessas boas. Vou tirar um versículo bom para você aqui. E achando que Deus é só isso, é só coisas boas. Não, existe as lutas. E dentre essas lutas você percebe o salmista olhando para esse perverso e dizendo, olha, eu entendo a partir daquilo que eu conheço, das pessoas que viveram a vida de impiedade, uma vida distante do Criador, uma vida terrível aos olhos de Deus. Essas pessoas não prevalecerão no juízo de Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça. E aí a gente vai encontrando algumas situações ao longo do caminho em que vai entristecendo o nosso coração quando a gente olha até mesmo o cenário religioso da igreja brasileira, aquilo que a gente tem percebido no que estão transformando o Evangelho de Jesus Cristo. E não deu tempo, mas na escola bíblica eu queria também ter compartilhado juntamente com o Clodoaldo, mas parece-me, Clodoaldo, que as pessoas quiseram dificultar o Evangelho. Aquilo que era tão simples, aquilo que Jesus fez com tanta simplicidade, de cumprir a lei, de designar agora uma vida relacional, porque o reino de Deus vai ser esse reino de compartilhamento daquilo que você recebe, de graça, e gratuitamente você continua dando, se oferecendo. E a própria Bíblia vai nos dizer que é melhor dar do que receber. E aí a gente vai desfrutando desses dias
E de repente o ser humano parece que se esquece que a sua vida, quando está na lei, na vivência da lei do Senhor, é esse comparativo tão lindo que o salmista faz de árvores que são plantadas junto a correntes de águas. E essas árvores, elas não dão frutos o ano todo. O salmista reconhece que o cristão tem o tempo certo de acontecer as coisas na sua vida. Há um tempo determinado. Salomão escreve isso, dizendo que há um tempo para todas as coisas. Não adianta exigir da árvore que dê fruto o ano todo, porque não é assim, é no tempo oportuno. Mas uma coisa que ele deixa bem claro é que as suas folhagens, por estarem recebendo essa água, elas não murcham. Há um olhar de vida nessa árvore. Por mais que no momento presente você possa não estar dando fruto, fruto no sentido até mesmo de uma vida feliz. Estou passando por uma enfermidade. E de vez em quando a enfermidade bate à nossa porta. Aquele que está longe dessa comunhão, ele se desespera. A enfermidade se torna um grande gigante na sua vida. Mas eu já vi muito crente, estando enfermo, glorificar a Deus, sorrir. Deus é bom, o Senhor é bom em todo tempo. E a pessoa reconhecer e ela ser uma árvore plantada junto, as suas folhagens não murcham. Ela dá sinais de que há uma verdadeira alegria dentro do seu coração, independente das circunstâncias. A gente não canta isso? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Às vezes a gente canta da boca para fora. Verdade. Quando chega às circunstâncias, a gente tem dificuldade muitas vezes em acreditar, em confiar naquilo que a gente canta, em que a gente olha para a palavra como um sinal de que o Senhor está conosco. Uma coisa interessante que o salmista diz é que tudo quanto essa pessoa que medita na lei do Senhor, essa pessoa que se esforça, essa pessoa que busca agradar ao Senhor, tudo que ela faz será bem sucedido. Olha que promessa interessante que o salmista encontra em Deus a partir dessa experiência de obediência de uma pessoa que luta para ter o seu prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele recebe no seu coração. Eu acho interessante, ao perceber isso se tornando evidente na nossa vida, como é que a gente vai falar de alguma coisa que a gente não sabe? O Marcos aqui é formado em física, e eu não fui um bom estudante, eu não gostava de estudar. E era bem evidente, assim, todo ano eu ficava para recuperação, eu reprovei, e aí eu olhava a física e a física não me olhava, parecia que era uma coisa que não dava. E até hoje, irmãos, até hoje, eu olho aquilo e chega algumas tarefas da Rebeca que eu falo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Vamos fazer uma visita na casa do Marcos. Vamos achar algum adolescente aí, alguma criança, porque parece que foi apagado, assim, deu um delete, né, João? E aí, não ia, não fluía. Era aquela coisa levada mesmo, assim, sabe? De qualquer jeito, empurrado nos 45, nos 17 do segundo tempo da prorrogação, chegando no professor com aquele olho de gato com dó assim, sabe? Professor, eu lutei aí, eu me esforcei. E aí o professor fala, pelo amor de Deus, vai, sai daqui.
Não dá para eu chegar aqui e trazer uma aula de física para vocês. Não dá. Posso me esforçar, mas vou passar vergonha. Eu me recordo do terceiro colegial em que eu fiz o cursinho e tinha um professor, ele morreu muito cedo, aquele homem, e ele teve um câncer. Ele era um professor muito bacana, mas a capacidade, ele era professor de química, e ele desafiava os alunos a trazerem as questões naquele momento, assim, ó, traga uma questão de química para a gente resolver aquilo. Um outro de física, assim, pegava apostilas antigas, ou falava, ó, tem aqui, vamos ver a prova do cursinho de tal lugar, da faculdade tal. Ele colocava aquela questão, assim, no quadro, e eu ficava, uau, como é que esse cara consegue fazer isso? Ah, se deixasse para mim, não ia ter jeito. Como falar de algo que a gente não sabe daquilo? Quando eu olho para os Salmos, e o meu desejo é que nas devocionais você abra a Bíblia e entenda que esses homens experimentaram dessas dificuldades, desses dilemas, eles passaram por essas situações. Na sexta-feira nós tivemos um encontro com os homens aqui, homens de honra. Foi muito legal, foi um momento bem gostoso. A gente sentiu falta de muita gente. Talvez muita informação, algumas pessoas esqueceram a data. E eu ministrava aos homens sobre o Salmo de número 139. A gente leu todo ele, e aí a gente vai compreender a partir de Davi, esse homem que se encontra em Deus. Porque ele tentou fugir, ele tentou se esconder, ele tentou se esquivar das responsabilidades. Um homem que fez como Jonas fez, de fugir da presença de Deus, de fugir da presença da sua família, das responsabilidades que ele tinha, mas de alguém que agora se encontra em Deus. E uma das coisas que nós precisamos ao longo dos nossos dias é nos encontrarmos em Deus e descobrirmos quem somos a partir daquilo que Deus é em nós, daquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas fragilidades, com os nossos pecados. O Senhor ainda olha em nós, e como ouvimos do evangelista Edson, é Deus que tem fé na gente. É Ele que olha e diz, realmente você não pode, mas eu vou te confiar o poder do evangelho do meu filho, para que você, através do seu testemunho, daquilo que você tem passado, e você passou por experiências amargas. Quantas vezes sentamos com pessoas aqui e elas vão nos relatando as histórias amargas da vida, os dias de dificuldade, os dias de angústia, o dia em que ela quase desistiu de tudo, o dia em que chegou e falou, não tem mais jeito. Talvez eu falo com alguém nessa manhã aqui, tem pensado em desistir. Pensado em desistir do próximo. Tem pensado em desistir da própria vida. Perdeu a razão, perdeu a alegria. E talvez se perdeu o caminho da justiça de Deus. O caminho do amor de Deus e de alguma forma foi influenciado pelo ímpio, pelo perverso. E essa pessoa agora parece que não está conseguindo se achegar à congregação dos justos. Há momentos que, por causa do pecado, a gente se sente sujo, indigno de estar à mesa. E essa desconstrução da religião, porque a religião foi colocando novamente um impedimento para que a gente possa ver com clareza quem é o Senhor em nós. Nós encontramos pessoas ao longo da vida pesarosos por conta dos seus pecados, e ao invés de lutarem para se reconciliar à mesa, seja ir de volta ao perdão,
à humildade, ao reconhecimento. Essas pessoas agora começam a criar um muro dentro dos seus corações. E elas mesmas já, sentindo pecadores, se afastam da congregação dos justos, se afastam da comunhão. Cada dia mais vão se enfraquecendo na fé. E a gente encontra nesse caminho pessoas frustradas com a igreja, pessoas frustradas com o seu próximo, pessoas frustradas com a religião. E até mesmo dentro da religião existe a impiedade. Até mesmo dentro da religião existe o perverso. Porque até mesmo dentro da religião existe o escarnecedor. Existe aquele que pega o evangelho e escarnece das verdades, da pureza do evangelho de Cristo. Infelizmente hoje, quando a gente liga a televisão, quando a gente olha o cenário político institucional da igreja, a gente compreende o que muitos pregadores conseguiram relatar, que há líderes em que têm agora uma amante em casa. E a igreja, tomaram a igreja de Cristo por sua esposa. E eles vivem, se a gente não vigiar, a gente vive mais em função da instituição, da organização, e propriamente com o Cristo, com as verdades do Evangelho. E é triste a gente perceber que pessoas são machucadas ao longo do caminho. Triste a gente perceber que pessoas foram feridas pelo pastor. Ao invés de pegar o cajado para cuidar, ele pegou o cajado para machucar. Nos Salmos, no decorrer dos dias, nós vamos ler esse tão conhecido Salmo 23, que vai dizer de um pastor, e ele conhece as suas ovelhas. Eu quero te dizer, meu irmão, talvez você já tenha passado por esse dia de frustrar-se com a liderança, com um pastor que te feriu, que falou coisas que você não merecia ouvir. Salmo 23 mostra de um pastor que realmente conhece o papel e a sua finalidade. E o salmista Davi resgata esse valor dizendo que o Senhor é o nosso pastor. E ele sendo o nosso pastor, ele sabe do que nós precisamos. Então, nós não teremos falta daquilo que é essencial para a nossa vida. Esse pastor nos alimentará em gramas verdinhas. A gente olha, e eu gosto muito de assistir esses programas animais, né? Do mundo animal aí. Mas gosto, se deixar eu assisto toda vez. Eu troco aquilo lá por qualquer jornal. E a gente vê essa natureza e os animais migrando centenas, milhares de quilômetros em busca de água e gramas verdejantes. Parece que eles sentem o cheiro. Parece que algo lá dentro deles os levam de uma forma muito forte a enfrentar os crocodilos, enfrentar os outros animais que estão acima na cadeia alimentar, mas eles vão em busca da água, eles vão em busca do alimento. E o salmista encontra as ovelhas e, através da sua palavra a nós, ele diz, olha, o Senhor é o nosso pastor. Ele sabe das nossas necessidades, então ele vai nos levar às águas tranquilas. Ele vai nos levar aos pastos verdejantes. Eu queria dizer nessa manhã para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor sabe que você precisa e Ele te levará a esses lugares onde há alimento, onde há água, onde esses perversos. Perceba que o salmista em nenhum momento vai tentar tratar a sua própria justiça em relação ao ímpio. Nesse Salmo 20, no Salmo 73, a gente percebe o salmista bravo, nervoso,
em olhar o perverso, em olhar o ímpio, em invejar ele prosperando, ele sendo bem-sucedido, e os pés dele quase se desviaram. Ele disse que faltou pouco. Talvez você esteja no dia do pouco hoje. Seus pés estão ali e você fala, Senhor. Mas o salmista cai em si. O salmista do Salmo 1 também tem essa revelação. Ele entende que é o Senhor que faz justiça, que nada está oculto aos olhos de Deus, que haverá um destino para aqueles que são fiéis ao Senhor. Haverá um caminho, de fato, que o Senhor deseja que a gente trilhe. E o Salmo 139, a gente passeia por esses salmos porque o salmista tem essa compreensão de que, mesmo antes, entenda isso, mesmo antes de nós, de você, eu, termos nascido, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias, sem que nenhum deles ainda havia. Ou seja, Deus sabia do ontem, Deus sabe do hoje, Deus sabe do dia de amanhã. Então você não vai morrer de véspera, Deus sabe o dia que Ele vai te chamar. Talvez eu não sei. Nós ouvimos um testemunho aqui na sexta-feira e depois eu estava rindo, né, da sogra. O pastor teve a revelação que a sogra dele ia morrer, e ele foi lá e contou para ela. E aí a família foi toda lá no dia que ela ia morrer. Todo mundo esperando a velha partir, e ela não foi. Ai, mas a gente ri aqui. Eu quase me deu um negócio na barriga de tanto que eu ri, Alessandro. Marcou o dia da pessoa partir. Não dá para saber. Eu não sei quando vai ser o meu dia. Eu não posso dizer para você. Mas de uma coisa eu sei. O Senhor conhece o caminho dos justos. Você busca essa justiça diariamente no Senhor. A sua hora de partir chegou, com certeza o céu lhe pertence. E realmente a vida de Cristo habita sobre o nosso coração. E esse evangelho agora é vivenciado em nós. Nós já viveremos a eternidade nesse lugar com a certeza da promessa de que o Jesus que nós cremos, Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E a gente encontra no final, e já encerrando, encontra o caminho dos ímpios perecendo. A palavra de Deus, por vários homens, nos mostram que a nossa vida é uma semeadura constante. Até aquele que diz que não semeia está semeando. Se você não semear hoje nada, você vai colher o quê? O nada também. Não vai ter resultado nenhum. Você colheu alguma outra coisa insignificante que você poderia estar usando o seu tempo para uma coisa boa. E há a possibilidade no dia de hoje a gente semear nesse caminho que a gente vive como comunidade. Semear aquilo que Deus tem plantado dentro de nós. As virtudes do reino de Deus. Amor, a paz, esse fruto que está disponível na forma do evangelho prático, em olhar para o próximo e entender que a gente pode ser um agente de paz, um agente misericordioso com um olhar de misericórdia para a sociedade, para o nosso próximo. Que a bondade pode ser demonstrada através dos gestos, atitudes, e ser longânimo, que ter paciência, e ter a maturidade, entender que há tantas coisas de valores eternos que o Senhor tem deixado no dia a dia para que a gente faça. É possível a gente mudar o quadro, é possível a gente mudar o nosso próprio quadro dessa vivência. Sabe, estamos vivendo
O dia de hoje não é aquilo que Deus disse, você pecou lá atrás e eu vou te punir agora. Não. Talvez seja simplesmente a consequência do que plantamos dias passados. E a vida continua, e a semente continua, e a terra continua. E o dia de hoje é um dia de nós plantarmos. Dia de olhar para a semente que está nas nossas mãos. A gente aprendeu uma nova semente aí. O irmão Daniel já plantou. Quem mais plantou como que é? A moringa. O Brandão trouxe até no bolso. O Brandão plantou no bolso. Depois nós vamos aí distribuir a semente da moringa. Moringa é bom para 300 tipos de enfermidade, para combater. Para todo mundo aí. Teve um irmão que falou assim, começar a comer hoje. Eu dei tanta risada. Pensei no imediatismo da gente, né? E saiu daqui e disse, vou comer a moringa hoje aqui. Como é que faz aí, pastor? Eu falei, vem com o pastor Nivaldo aí, ó. Ele todo animado. A gente teve a experiência da psicóloga, né? Os pais tudo saíram com a mão na cabeça das filhas, orando aí de madrugada. O Marcão nem dormiu aquele dia lá. Fiquei sabendo, ficou orando pela Giovana. E aí, sexta-feira agora, a gente saiu doido para comer a semente aí para combater um monte de tipo de enfermidade. E aí a gente tem a oportunidade de iniciar uma semana. A gente se encontra nesse lugar, nessa manhã, para refletir sobre esse salmo. Há uma felicidade maior do que essa em que os ímpios mostram. Interessante que o salmista começa esse salmo celebrando a alegria. Feliz é aquele que não precisa, não tem necessidade, porque às vezes a gente percebe a necessidade de ser aceito num ambiente, e aí a gente acaba virando o camaleão. O crente camaleão é aquele que vai na roda do que está acontecendo para ser aceito, para permitir que alguma coisa aconteça. Não, nós não somos crentes camaleão. A gente não precisa estar nessa roda para entender o que é a felicidade. Jesus é a fonte da alegria da minha vida, da sua vida. Ele é suficiente, como o pastor Clodoaldo colocou nessa manhã. Jesus é suficiente para que a gente entenda que vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena caminhar segundo a sua vontade.